absolutamente escandaloso e promíscua a relação que o ministro Alexandre de Moraes e o Worcaron tinham, segundo ficou revelado pelas conversas. E eu não estou falando aqui de nenhuma festinha promovida pelo Worcar, que daí é foro íntimo de cada um. Eu estou falando das relações e daquela mensagem. Conseguiu bloquear? Bloquear o quê? Nós temos um ministro da Suprema Corte que ficou revelado que sua esposa mantém um contrato de 129 milhões de reais com o Worcaro e no dia da prisão do Worcaro, ele manda para o Alexandre de Moraes perguntando se conseguiu bloquear. Mais claro que isso, realmente, meus amigos, vai ficar difícil. Obviamente, a gente já viu o PT sair em defesa de Alexandre de Moraes. Porque quem deu a eleição para o Lula foi Alexandre de Moraes. Basta ver as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que não existia igualdade de armas, que é um princípio do direito eleitoral. Então está tudo tem se revelado, e a cada dia que passar, tenho certeza que vai ficar mais claro que defender a democracia é tirar Alexandre de Moraes da cadeira do Supremo Tribunal Federal. Não há outra maneira de reequilibrar os poderes da República senão essa. Afinal de contas, nós precisamos de ministros que tenham como missão cumprir e defender a Constituição Federal e não fazer negócios sob a argumentação de estar defendendo a democracia. Afinal, que democracia estava sendo defendida por Alexandre de Moraes? Só se fosse a democracia dentro do Banco Master para benefício de Daniel Worcaro e não para a República do Brasil. Muito obrigada. Em respeito ao mês das mulheres, a nossa querida Júlia Zanata, que representa muito bem o Estado de Santa Catarina, utilizou a palavra. Primeiro eu quero agradecer a presença desses parlamentares que estão aqui, parlamentares aguerridos, que não abrem mão de lutar por um Brasil melhor, dessa oposição que sem dúvida nenhuma já é a melhor ao desgoverno Lula, desde que ele assumiu o poder, infelizmente, em janeiro de 2003. A nossa querida deputada Bia Kicis, deputado Farru, deputado Paulon, deputado Silvio, deputado Daniel, meu querido Caveira, deputado Jordi do Estado do Rio de Janeiro, deputado Marcel, Raymond Stefano, acertei? Nosso querido Deltan, que para mim você é deputado 5, você foi caçado de forma ilegal, imoral, inconstitucional. O povo do Paraná não poderia ser calado dessa forma. O senhor teve seu mandato cassado aqui de forma ilegal, não sou o que estou dizendo. É legislação aprovada aqui em 2010. O nosso querido deputado Gaia, o deputado Gonçalves, o qual eu tenho a satisfação imensa de estar liderando nesse momento. Assumimos posteriormente depois do deputado Jordi. O que está acontecendo na República Federativa do Brasil é algo jamais visto na sua história. Nunca houve impeachment de ministro da Suprema Corte, como todos sabem. Mas também nunca houve tanta podridão na Suprema Corte como há agora. Então a gente precisa restabelecer o Estado de Direito e para que isso ocorra, precisamos urgentemente afastar o ditador da toga Moraes. Antes de vir para essa coletiva, eu pedi para a assessoria da oposição, a competente assessoria da oposição, para elencar os crimes do ministro ditador da toga. Isso aqui são os crimes do ministro ditador da toga quando ele assumiu o inquérito ilegal, imoral, inconstitucional, conhecido popularmente como inquérito do fim do mundo, desde 2019. Está aqui, pessoal. Vou disponibilizar para toda a imprensa brasileira acompanhar detalhadamente esse trabalho que a liderança da oposição fez, junto com todas as lideranças desses parlamentares que aqui estão. São diversos casos de abuso de autoridade. Mas o impeachment que estamos apresentando hoje é por conta do batom na cueca, comandante. Batom na cueca? Foi pego em flagrante. Sua nota foi um desastre. A nota da sua esposa foi outro desastre. Hoje ninguém mais segura o que está acontecendo. Eu pergunto a qualquer um da imprensa que aqui está, e a qualquer um parlamentar que aqui está, e a qualquer do povo que está nos assistindo. Se essas mensagens fossem com qualquer um de nós que estamos aqui, fora
os 11 deuses do Olimpo da Suprema Corte, que hoje é um superpoder da República. Não está submetido à Constituição Federal. Qual o destino que os senhores estariam? Qual o destino que esses parlamentares estariam? Qual o destino que a imprensa estaria sendo ameaçada hoje diretamente? A imprensa hoje brasileira está sendo ameaçada diretamente com organização criminosa. Ora, a repórter do Metrópole fez uma matéria e ela foi chamada de quê? De organização criminosa. Isso é Estado de Direito? O artigo 220 da nossa Carta Magna está sendo respeitado? Claro que não. Então é importante a imprensa brasileira ter ciência do momento crítico que estamos. Por conta disso, estamos apresentando mais esse processo de impeachment. Iremos apresentar quantos forem necessários. Ontem, o governador, pela primeira vez na história do Estado de Minas Gerais, Zema, apresentou também um processo de impeachment. Nós iremos apresentar hoje processo de impeachment. Aí vocês me perguntam, mas não dá em nada. Mas acaba em pizza. A nossa parte estamos fazendo. Cabe à população brasileira aumentar o número de deputados e senadores que tenham coragem de lutar pela democracia, pela liberdade e pela Constituição. Muito obrigado. Muito bem. Chega de isenção. Boa tarde a todos, obrigado pela presença aqui da imprensa, dos colegas da oposição, da minoria, todos que estão lutando por um Brasil verdadeiro. O que nós estamos testemunhando nesse tempo no Brasil é a culminação de um erro de 2019, um crime, na verdade, que foi tolerado por parte do sistema, por parte da imprensa, por terem considerado que aquele crime, aquele ato ilegal, era bom para a democracia. Na verdade, era bom para perseguir aqueles que eles consideravam adversários políticos. Tudo isso começou em 2019, quando Dias Toffoli abre o inquérito das fake news e entrega de ofício, e entrega também de ofício para o sujeito do debate aqui hoje, Alexandre de Moraes. Ingenuamente, uma parte da esquerda, da imprensa e daqueles que querem destruir qualquer um que se atreva a pensar por conta própria, acreditou que essa ferramenta seria muito boa para a nossa democracia. Permitir que esse erro de 2019 existisse desencarrilhou todo o nosso país, e hoje nós estamos aqui numa coletiva de imprensa, e mais uma, porque eu já perdi a conta de quantas vezes eu já estive ao lado dessas pessoas para denunciar exatamente o quão criminoso essa pessoa estava se tornando. Mais uma vez, eu espero, talvez ingenuamente, Van Hatten, que essa seja a última coletiva de imprensa que a gente precisa fazer antes que a sanidade, o bom senso e a decência volte a reinar no Brasil. Eu não pretendo me alongar muito, mas eu quero falar no nome de algumas pessoas, vítimas desta pessoa que hoje está sendo pedido o impeachment. Daniel Silveira, o primeiro deputado federal que foi preso por palavras. Por palavras! Foi preso, foi condenado, foi destruído por Alexandre de Moraes. Carla Zambelli, que hoje está presa na Itália, também era alvo do Alexandre de Moraes. Clezão, que morreu preso, com a PGR pedindo para que ele fosse liberado, foi vítima de Alexandre de Moraes, sem falar as outras centenas e milhares de pessoas, no caso do 8 de janeiro, que ele disse que foi um ataque à democracia, uma tentativa de golpe. Golpe é o que eles estão fazendo hoje com o nosso país. Alan dos Santos, um dos jornalistas mais famosos entre a direita brasileira, que também hoje mora nos Estados Unidos, é um exilado, vítima do Alexandre de Moraes. Ludmila Lins Grilo, Verdade. uma juíza que está impossibilitada de receber o seu salário, porque ela criticou o Alexandre de Moraes lá atrás, e com a ajuda da imprensa, teve que fugir do Brasil e morar nos Estados Unidos. E esse aqui eu faço uma pausa para falar, porque esse aqui é um dos casos mais abjetos, mais perversos que eu já vi. Felipe Martins, que não quis fazer delação, que não se cedeu à tortura do Alexandre de Moraes. E hoje, mais uma vez preso, porque dizendo Alexandre de Moraes, ele acessou o LinkedIn sem provas. E mesmo o Felipe Martins provando que ele não havia acessado. Essas pessoas são seres humanos. Não importa se vocês não concordam com o que elas acreditam, não. Não importa se para a sua opinião, a opinião delas é horrível. São seres humanos que mereciam o direito de um juiz imparcial, de uma justiça séria. Felipe Martins hoje está na prisão por causa de Alexandre de Moraes. Eduardo Tagliaferro.
Nós estamos aqui hoje porque a Malu Gaspar fez exatamente o que o Eduardo Tagliaferro fez, só que Eduardo Tagliaferro apresentou pilhas de provas, evidências, PDF com data adulterada para justificar busca e apreensão na casa dos maiores empresários do Brasil. Mostrou as conversas do WhatsApp, mostrando como pessoas eram alvos do Alexandre de Moraes. Queria mandar jagunço nos Estados Unidos para pegar Alan dos Santos. E o que me entristece é que quando nós denunciávamos isso, uma parte da imprensa ria. Ah, isso é conspiracionismo da direita, da extrema direita, do bolsonarismo. Para concluir, Constantino, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro e, óbvio, não poderia deixar de mencionar o presidente Bolsonaro, Verdade. que hoje está numa cela, Ramagem, Braga, General Heleno, pessoas que foram perseguidas num teatro horrível criado por esse ser, que agora o Brasil descobriu que é corrupto, que é criminoso, que se encontrava para fazer uma degustação de uísque de 3 milhões de reais com um mafioso. Quando nós tentávamos denunciar lá em 2019, nós sofríamos busca e apreensão, censura, perseguição, inquérito. Parece que nós estávamos certos, meus amigos. A diferença é que nós tivemos a coragem de falar, como estamos tendo a coragem de falar aqui hoje. O Brasil não pode continuar com Alexandre de Moraes no STF. Não há justiça. Eu pergunto aos senhores e às senhoras, qual moral, qual autoridade vai ter a próxima decisão dele de prender alguém? Qual moral, qual autoridade, qual legitimidade a próxima busca e apreensão que ele assinar terá? Hoje, uma prova de idoneidade, uma prova de honestidade, uma prova de caráter é ser alvo daquele homem. E todos aqui são homens de caráter, homens e mulheres, porque todos se tornaram alvo. Eu não vi, Jordi, em nenhuma dessas centenas e centenas de prisões do Alexandre de Moraes, porque ele é o ministro do STF que mais mandou prender na história, eu não vi um bandido. Eu não vi um corrupto, Van Hatten. Eu não vi um traficante. Eu só via pessoas que falavam que eles não gostavam. Só. E para concluir, hoje veio à tona essa tal reunião com Moraes, Toffoli, Lewandowski, ministro da Justiça, Messias, o cidadão que o Lula quer colocar no STF, Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, Benedito Gonçalves, aquele do missão dada, missão cumprida, degustando vinho com um mafioso, fumando charuto com um mafioso, que mandava arrancar o dente de vocês, jornalistas. Vocês, que muitas vezes defenderam essas pessoas. Não há outra solução. Não há impeachment mais. A fase do impeachment já passou. Ele tem que ser imediatamente afastado pelo Fachin e preso. Responder em prisão pelo que ele fez. Não aceitaremos mais nenhuma busca e apreensão, nenhum julgamento, nenhuma decisão de um homem que estava com um mafioso tomando uísque, de um homem que estava trocando conversas de visualização única no dia que ele ia ser preso. E aí a esposa dele solta uma nota dizendo que eram por alguns pareceres e algumas reuniões. Eu fiz as contas. Cada hora que a excelentíssima advogada, melhor do mundo, Viviane, trabalhou, ela recebeu, sabe o quanto, Bia? Por hora, 256 mil reais. Nem as palestras do Lula cobravam isso. Nem na história do mundo, nenhum escritório de advocacia teve a ousadia de justificar um recebimento dessa natureza, nem tiveram a coragem. Mas a esposa do Alexandre de Moraes, que vai na casa do Vorcaro, que vai na casa da Bahia em Trancoso, onde ele chamava as garotas de programa internacional, essa mulher recebia 256 mil por hora. E vai ficar por isso mesmo. Senhor Alcolumbre, no início desse escândalo, eu tenho certeza que o senhor deve ter pensado, não vai dar em nada, vamos criar uma cortina de fumaça. Moraes, manda prender alguém aí, as pessoas vão esquecer. Não será esquecido. Assim como o senhor
não será esquecido se continuar blindando e protegendo o maior escândalo, o maior esquema criminoso que o Brasil já viu. Chega! Já é um basta o que está acontecendo. Agora, pelo menos, Barrata, nós percebemos uma parte da imprensa que acordou. Eu acho que aquela caminhada do Acorda Brasil acordou até os esquerdistas da imprensa. Porque eles acordaram que passaram tempo defendendo um criminoso. Eu nem vou entrar no Dias Toffoli aqui. Eu estou me referindo apenas ao Moraes. Porque ele destruiu a nossa democracia. E ao invés da nossa democracia, que vocês diziam que ele ia defender, ele criou a mastercracia. O Estado Democrático de Direito foi vendido para um mafioso. E nós não vamos aceitar, nós vamos lutar até o fim. E nós não vamos parar até que essa CPMI seja aberta, nem que a gente tenha aqui no plenário do Senado fazer barulho. Porque Alcolumbre, o senhor não vai impedir essa onda que está acontecendo. O Brasil acordou e o Congresso também. Obrigado. Em nome da bancada do Partido Novo e signatários também deste mandado de segurança impetrado perante o Supremo Tribunal Federal pelo deputado Carlos Jordi e outros parlamentares, quero aqui dizer a todos que nós só estamos buscando na justiça, se é que há ainda alguma a buscar no Supremo Tribunal Federal, aquilo que é nosso direito. Parlamentares têm direito de investigação. Parlamentares têm direito de legislar também. Mas parece que essas duas funções principais do Congresso Nacional já não são mais funções que podem ser exercidas sem a autorização de alguém. Senhor Davi Alcolumbre, Vossa Excelência precisa fazer cumprir a Constituição, os regimentos internos, os precedentes. Outras CPMIs já foram lidas no plenário do Senado Federal. Não precisou sequer de sessão do Congresso Nacional para que fossem lidas. Nós tivemos o caso, por exemplo, da CPMI da Petrobras de 2014, que foi prorrogado por uma leitura no plenário do Senado. E também a CPMI da violência contra a mulher, essa de 2012, anterior de 2014, também foi prorrogada por leitura em sessão do Senado, não foi nem do Congresso Nacional. Aí nós precisamos nos perguntar, por que Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, não faz cumprir o seu papel? Ele está querendo defender alguém? Ou talvez pior, a si mesmo? Isso é intolerável. Ninguém pode usar do cargo que ocupa para eventualmente proteger algum amigo, muito menos a si mesmo. E nós estamos aqui buscando, por meio deste mandado de segurança, que o direito líquido e certo da oposição, ao protocolar uma CPI com um número de integrantes, prazo para funcionar e, mais importante, fato determinado, que esse direito líquido e certo não seja garantido. E, por favor, o fato determinado nem é só um. São 129 milhões de fatos determinados, um após o outro sendo revelados justamente pela imprensa. E aí vemos um ministro da Suprema Corte preocupado com o vazamento de mensagens de cunho íntimo, que, aliás, eu preferia nem ter conhecido. Mas não é sobre isso que o ministro Gilmar Mendes deveria estar preocupado. Ele deveria estar preocupado, Deltan Dallagnol, com o dinheiro desviado, com a corrupção escancarada, com os contratos feitos entre a esposa de um dos seus colegas e um mafioso banqueiro que utilizou no dia da sua prisão do seu telefone para tentar bloquear alguma coisa, mandando uma mensagem de visualização única para o ministro Alexandre de Moraes. Não há mais o que discutir, não há mais o que se defender em relação a Alexandre de Moraes, se é que alguém um dia tinha alguma dúvida do seu papel
na Suprema Corte. É preciso que o Congresso recupere a sua capacidade de investigar e que o Supremo, se Davi Alcolumbre não instalar a CPMI do Banco Master, que ele faça o mesmo que fez a CPMI da Covid, que instale a CPMI do Banco Master, que a verdade venha à tona e que os criminosos, mafiosos, paguem pelo que fizeram e continuam fazendo contra o nosso país. Muito obrigado. Vou só responder perguntas e eu abro. Acho que é melhor. Tá? Pessoal, antes de passar para outros parlamentares que queiram falar, quero só abrir para a imprensa, porque daqui a pouco começa a esvaziar. Se alguém quiser fazer algum questionamento, esclarecimento sobre o mandado de segurança, sobre o pedido de impeachment. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não. Olha só, na verdade o que eu falei foi o seguinte: quando você faz uma coletiva de imprensa aqui, você tem que protocolar na Secretaria-Geral da Mesa solicitando espaço. E você fala qual é o objeto, o assunto a ser falado na coletiva. E nós tínhamos feito isso na semana passada, o assunto era o mandado de segurança. Como nós tivemos esse outro fato novo, e gostaríamos de falar aqui também, que é o impeachment do Alexandre de Moraes, nós pedimos um aditamento, que fosse feito também a inclusão de outro assunto que seria esse, só que eles não permitiram, dizendo que tinha todo um processo burocrático que, na verdade, para mim foi uma desculpa bem esfarrapada. Luiz Lima está aqui? Luiz Lima já foi, né? Na verdade, a CPMI do INSS só depende da boa vontade do presidente Alcolumbre de fazer a prorrogação. Pelo visto, ele também não está muito interessado em que ela seja prorrogada. É outro colegiado também que nós queremos que continue com as investigações. Não há nenhum impedimento de termos dois fatos ocorrendo, duas CPIs de dois roubos muito importantes, né? Na verdade, de muita relevância para o nosso país. Queremos que seja esclarecido. Não teve prazo dado, não teve nenhuma expectativa, porque a Alcolumbre está fugindo. A Alcolumbre, desde que nós retornamos do recesso para os trabalhos legislativos, ele tem fugido. Nem mesmo parlamentares mais ligados a ele estão conseguindo ter reuniões com ele. Então a gente não consegue conversar para pedir que seja instalada seja feita essa sessão do Congresso Nacional, porque simplesmente ele tem se driblado dos parlamentares. Então nós estamos recorrendo ao mandado de segurança, porque é direito líquido e certo, para que ele cumpra com seu papel de presidente do Congresso e faça a sessão do Congresso. Não que eu não consiga contato com ele. Se ele não fizer... Não, ele já não está fazendo, não, ele não quer fazer. Ele não quer fazer, ele está tentando impedir as investigações. Nós entramos com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, seguindo a jurisprudência já pacífica desde 2019, de que a CPI é direito da minoria para fazer esse colegiado, atingindo aí os requisitos necessários. Nós temos os requisitos e esperamos que o ministro Mendonça, que eu acredito que será ele o relator desse pedido, que ele possa acatar e determinar a instalação da nossa CPMI. O Alcolumbre ele já falou que pode ter 81 assinaturas que ele não vai pautar. E eu acredito que uma CPMI do caso Master será importante
para contribuir com as investigações que já estão acontecendo na Polícia Federal, que vão demonstrando a podridão que ocorre nas relações do ministro Alexandre de Moraes com o Workar e todo esse escândalo, para que fique insustentável para o presidente Alcolumbre um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, para ficar algo que ele não tem como deixar de fazer o protocolo de aceitação de pedido do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque as evidências são muito claras, são muitos crimes cometidos, um envolvimento muito espúrio com o Workar, inclusive na prisão dele. Diante disso, a população pede providências e eu acredito que com as investigações na Polícia Federal, com o trabalho que a imprensa vem fazendo e com uma investigação paralela do Congresso Nacional, nós vamos conseguir nos debruçar mais, mostrar a verdade dos fatos, a partir disso ter subsídio para fomentar um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Só isso, pessoal. Tá bom, eu deixo aqui aberto para os demais colegas que possam falar a respeito. Bom, nós tivemos o careca do Banco Master, que é o Alexandre de Moraes. Por isso assinamos esse pedido de impeachment dele. Nós tivemos no passado o Marcos Valério, que era o careca do Mensalão. Tivemos agora também o Antônio Carlos Nunes, que é o careca no caso do roubo do INSS. Ou seja, passou do ponto. Isso aqui vai virar uma série do Netflix. O Daniel Workar conseguiu fazer o que ninguém fez na história: roubar 80 bilhões dos seus clientes e gastar, com a conivência do Alexandre de Moraes, que recebeu 129 milhões. Isso é corrupção. Esqueça aqueles crimes que ele cometeu, não cumprindo a Constituição, não cumprindo as leis, perseguindo pessoas, mas corrupção passou do ponto. E não é só ele, o Toffoli está envolvido até o pescoço, e até o Flávio Dino, que apareceu numa anotação com relação aos precatórios. Ou seja, isso tem que ser investigado. Por isso, o mandato de segurança que fizemos para o André Mendonça, pedindo a instalação da CPMI com relação à nossa investigação aqui. Mas também o impeachment do Alexandre de Moraes. O Brasil não aguenta mais isso. Na história do país, nada foi igual a isso. O PT sempre se supera. O PT faz com que nós tenhamos sempre novos campeões de roubalheira. Petrolão, mensalão, roubo dos aposentados, que não tem dinheiro para pagar nem remédio no fim do mês, e agora o caso do Banco Master. Mas infelizmente para a justiça brasileira, que é cheio de desembargadores, juízes sérios, o Supremo está barbarizando. É a pior composição da história do Brasil. Você não pode ter ministros militantes políticos e que roubem, que é isso que está acontecendo. E ainda querem botar o Jorge Messias lá, que é mais um militante de esquerda, um pelego, que não tem notório saber. Isso tem que acabar no Brasil. Por isso o impeachment do Alexandre de Moraes. Obrigado, senhores. Fora Lula! Fora Moraes! Fora Toffoli!